Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O ponto de vista de hoje recebe uma vereadora de Natal que tem se notabilizado pelo seu modo diferente de fazer política e de exercer seu mandato na nossa Câmara Municipal. Refiro-me à vereadora Eleika Bezerra. Ela vai nos falar dos seus mandatos, das suas novas lutas em benefício da cidade, mas principalmente ela vai conversar sobre uma campanha que começa a desenvolver agora com o intuito de valorizar a memória e a história da nossa cidade. Como, por exemplo, fazer voltar o nome original de algumas ruas, avenidas, praças, logradouros públicos. É realmente uma campanha muito interessante de resgatar a memória da nossa cidade. Mas antes de fazer essa entrevista, eu quero mandar um abraço para os meus amigos telespectadores. Dr. Arimateia Brasil, Dr. Ayrton da Pitu, Nildo João, Cleófas, Almir Avelino, Wellington Enfermeiro, Assis da Bacopau e Abraão, meu nobre. Minha cara professora, vereadora Eleika Bezerra, guerreiro. Olhe, uma alegria muito grande receber você no programa. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite que eu lhe fiz, exatamente quando eu tomei conhecimento de algumas bandeiras muito bacanas que você tem desenvolvido, principalmente essa última, de resgatar nomes originais de praças, de avenidas, de ruas, etc. Isso me tocou profundamente porque eu também tenho vinculações com a área cultural, a área da história, e eu acho que você vai prestar um grande serviço à nossa cidade com essa sua luta bacana. Então, vamos já conversar? Vou fazer um bocado de perguntas para você. E eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado estar conversando conosco. Uma entrevista que certamente o nosso telespectador, a nossa telespectadora vai gostar muito de assistir. E eu queria começar, Eleika, perguntando a você o seguinte: como é que, de repente, uma professora, reconhecida como professora, viu surgir uma vocação, a vocação política? Como é que surgiu a vocação política na sua vida? Vou tentar relembrar. Um dos pontos é que eu me dei conta, já, vamos dizer, há uns 10 anos atrás, que eu, aos 11 anos de idade, acompanhei pelo rádio, não tinha televisão naquela época, a crise que o Brasil viveu e que redundou no suicídio de Getúlio. Como é que uma criança de 11 anos... aí eu vi como eu tinha motivação. E ao longo da minha vida eu sempre li, ouvi assuntos de natureza política. Isso foi uma fase. Depois, exatamente no ano 2012, no almoço em casa, no domingo, reunindo os 4 filhos, meu marido vivo ainda nessa época, e eu disse: mas que coisa, eu tenho 4 filhos, todos estudaram numa universidade pública, do caso a UFRN, e essa universidade não foi de graça, muita gente trabalhou para manter essa universidade. E é um privilégio, dos 4 filhos tenho 3 concursadas e um engenheiro. E eu disse: mas eu tenho que retribuir um pouco do muito que a vida me deu. Então, naquela hora eu disse: eu queria ser talvez vereadora em Natal, desde 17 anos de idade que eu sou professora. E eu digo, acho que eu sendo vereadora em Natal, eu posso tentar contribuir um pouco. E aí uma das filhas perguntou: e por que não? Eu disse: porque eu não tenho coragem de me submeter a um modelo de eleição tal qual o modelo que se tem. E aí disse: não, mamãe, tente. Uma delas me animou. E aí eu disse: olha, eu queria ser, aí uma certa brincadeira, eu queria ser nomeada, porque meu salário eu não queria receber, eu doaria, mas eu não tenho coragem de enfrentar uma campanha. E aí
vamos, aí escrevi, procurei um partido e perguntei a alguém. Eu acho que é muito curioso que a população saiba do que eu vou contar agora. E perguntei a uma pessoa que tinha alguma experiência, já alguma vivência política, quanto custa uma campanha de vereador em Natal no ano 2012, que era exatamente esse ano. Quando a pessoa me disse, você vai gastar de 500 mil a 1 milhão, eu disse, já desisti. Eu sou muito segura, eu sou da região do Seridó, que é um povo bem seguro, eu não teria esse dinheiro, mesmo que eu quisesse, meu marido até talvez tivesse. Aí eu disse, desisti de ser candidata. Depois comecei a pensar, eu pretendo ser candidata e pretendo não comprar voto a ninguém. E aí revi a posição, fui candidata, fui eleita e não comprei nem um pirulito para uma criança. E gastei as despesas, fiz uma carta, registrei em cartório dizendo das minhas intenções, e isso usei o correio, que naquela época até estava funcionando melhor do que hoje, e toda a minha campanha, com tudo, custou 30 mil reais, que custaria 750 mil, a média. E na segunda, gastei 18. Você inaugurou, portanto, um jeito diferente de fazer política. E certamente o fato de você ser professora, desde os 17 anos, isso lhe deu uma maneira muito peculiar de falar com as pessoas. Certamente isso foi fundamental. E você, de fato, inaugurou uma coisa nova, se gastar pouco, que é o que deve ser, efetivamente. As pessoas não têm que gastar dinheiro para se eleger. Agora, você está no seu segundo mandato. Antes da gente entrar no nosso ponto principal, daqui a pouco a gente fala nele, esses 2 mandatos, o que é que você teria para dizer para a gente sobre essa sua experiência? Valeu a pena? Tem valido a pena isso? Pelo menos eu acho que estou tentando, e eu uso uma expressão que é bem interiorana nossa, quando me perguntam, como é que você está? Como é que você vai lá? Aí eu respondo, pelejando com decência. Pelejando com decência. Com decência. Isso é típico do Seridó. E essa expressão eu ouvi há uns anos atrás, quando perguntei a uma pessoa justamente lá, né, do Seridó, eu disse, como é que vai? Ele disse, estou aqui, dona Leica, pelejando. Olha, aquilo me marcou, entende? E é como eu me sinto. Lógico que muita coisa que você pretende não acontece, mas pelo menos você tenta. Só não vou entregar os pontos facilmente. Não sou de entregar pontos. Não sou mesmo. Beleza. Mas vamos adiante. E você hoje se sente na Câmara como? Com seus pares, a relação sua com seus colegas vereadores e também com a bancada feminina, que isso é uma coisa que eu gostaria que você colocasse aqui para a gente. Na verdade, eu não defendo a mulher, eu defendo o ser humano. Eu não defendo simplesmente o negro, eu defendo o ser humano. Seja branco, amarelo, preto, seja homem, mulher, homossexual, heterossexual. Entende? Eu acho que, lógico, que as mulheres, na nossa cultura, nós tivemos durante séculos, né, um certo preconceito negativo para nós e que eu acho que nós estamos avançando. Mas eu acho que, sinceramente, eu penso no ser humano. E não importando o seu sexo. Não importando o sexo, não importando a cor, a raça, religião, nada religião. disso. Eu Isso acho é muito importante. É o ser humano. Ser humano. E a relação com os vereadores? Olha, eu me sinto, de certa forma, muito feliz e muito autônoma. Eu nem faço parte da bancada do prefeito, nem da situação, nem da bancada de oposição. Isso é um privilégio. As decisões que eu tomo ali são de minha responsabilidade. Se eu errar, o erro é meu. Eu nunca recebi, Nelson, uma pressão para votar de uma forma ou de outra. Nunca. E alguém me disse, Eleica, a formiga sabe a folha que corta. Eu aprendi. Então, realmente, é um privilégio. Um privilégio devido às pessoas que votaram em mim, sem receber nada em troca. A não ser eu tentando me desempenhar com decência. Perfeito. Eleica, eu disse na abertura e disse para o nosso telespectador a motivação maior de ter feito o convite para você participar do programa de hoje foi uma nova bandeira que você está levantando que me tocou profundamente, que é a sua luta para resgatar a memória da nossa cidade. E eu queria que você agora falasse sobre isso.
Como é que você se inspirou nisso? Qual foi a razão, a motivação para você focar, a partir de agora, em setar essa nova campanha de conscientização dos colegas vereadores, das autoridades e principalmente da população que precisa resgatar essa história? Nelson, o que me despertou com mais força, com mais energia, foi a Praça Pedro Velho. Eu fui criança e frequentei a Praça Pedro Velho, que tem inclusive um parque, onde tinha os tanques, tinha inclusive tartarugas, tinha uma parte onde se jogava esporte, uma praça, uma área descoberta assim. E aí eu digo, mas por que mudar o nome da praça? Essa é Praça Pedro Velho. Então não tenho nada contra o civismo, até antes pelo contrário, eu acho que a gente precisa incentivar e estimular o civismo, nada porque se chame praça cívica, mas não desrespeitemos assim. Eu acho que uma cidade que não consegue segurar os nomes, né, dos seus logradores, ruas, etc. e tal, é como uma raiz, é uma árvore, que se você não cuida da raiz, essa árvore vai tombar e não vai se sustentar. Então, uma cidade que não cuida da sua memória, pelo menos os nomes de ruas e praças, o que é que vai ser dessa cidade? De qualquer situação. Então, já fizemos campanhas, oficialmente o nome, é bom que se saiba, continua sendo Praça Pedro Velho. Continua sendo oficialmente Praça Pedro Velho. Mas, infelizmente, os meios transportes usam Praça Cívica, a imprensa, com todo o respeito, que poderia resgatar isso, usa Praça Cívica, a própria prefeitura, a própria CTU, que já fizemos vários contatos, já fizemos, vamos dizer, faixas aqui, Praça Pedro Velho. Mas não tem sido fácil. Mas a gente espera, olha, numa ocasião dessa, com toda vamos dizer, a abrangência que tem seu programa, não é? A gente espera que seja revisto. Começou na Praça Pedro Velho, temos outros exemplos também. Mas, por favor, conservemos, seguremos a nossa história. Um povo sem história não tem história. É verdade, não tem memória. E a história é fundamental. A gente vai continuar falando sobre esse assunto que me chama muita atenção, até porque eu sou do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e recentemente eu fiz uma entrevista com um historiador, Rostam Medeiros, e nós abordamos exatamente esse tema de se buscar a valorização das nossas coisas. A gente volta a falar daqui a pouco. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição.
Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com a vereadora Eleika Bezerra. Eleika, vamos sequenciar aquele assunto que a gente terminou o primeiro bloco. O Rio Grande do Norte parece que não se importa com isso e pior, que não transmite para as nossas crianças, desde o início do aprendizado, essas coisas, para que elas sintam esse bairrismo sadio de amar, de ter orgulho de ser potiguar e, principalmente, no nosso caso, você como vereadora, de ser natalense. O que é que você me diz disso, desse descaso com a história, descaso com a memória do povo de Natal? De um lado, eu concordo. Inclusive, coincidentemente ou não, acho que faz uma semana que eu até levantei esse ponto lá na nossa Câmara. Você vê o pernambucano tão ligado às suas raízes, cultivando suas tradições, suas histórias, o cearense, o paraibano, e por que nós não? Eu acho que isso merece, inclusive, até um estudo. E parabenizo você ter essa iniciativa de, a força hoje da televisão é um fato, né, de estar abordando aqui para despertar a nossa população como um todo. Nós não podemos deixar a nossa história assim, tão abandonada e tão largada. Vamos realmente cultivar e ir repetindo, a começar dos nomes dos logradores. Imagine tudo mais, como nós somos realmente, quase que, vou usar uma palavra um pouquinho pesada, relaxados em relação a isso. E tudo tem sua história. Qual é a história da nossa cidade? Do nosso estado, especificamente da nossa cidade. Inclusive dos bairros. Por que nós não cultivamos isso? Então, estou aqui, dentro das minhas possibilidades e limitações, acho que o Instituto Histórico e Geográfico, recebi até o título lá de sócia. É minha confreira, então. Com muita honra, com muita honra. E, inclusive, temos na Câmara, vamos dizer, nos limites que temos enquanto vereador, mas temos feito algumas emendas para dar algum suporte financeiro. Algumas acontecem, outras não acontecem, mas eu acho que a gente tem que prestigiar, porque nós estamos prestigiando a nossa história. Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental. Demais. É fundamental que a gente leia os nossos escritores, que a criança leia no curso que está fazendo, no primário, a partir de lá, tenha acesso aos nossos poetas, aos nossos músicos, ao nosso cancioneiro. E é isso que sedimenta. Você falou Pernambuco, nós nos lembramos de Pernambuco, que toda criança sabe que existe lá frevo, que existe maracatu, que existe ciranda, e eles valorizam como ninguém tudo que é deles. A gente pode seguir esse exemplo, a gente tem que ser bairrista. Bairrismo, sim, tranquilo, suave, sem... Comedido, mas certamente é fundamental. Agora, Eleika, além, você citou o caso da praça. Além da Praça Pedro Velho, que essa luta, eu tenho certeza que você vai ter êxito, você tem outras em mente, outros logradouros que pudessem também voltar
aos seus nomes originais? Tem muita coisa. Tem muitas ruas que mudaram de nome. Inclusive, veja, eu defendo que não se deshomenageie. Uma rua, uma praça homenageia alguém e aí vem um outro nome. E aqui, com todo respeito, por exemplo, tentaram mudar o nome da Ponte Newton Navarro. E, homenageando Vilma Maria de Faria, que eu não tenho a menor dúvida sobre o seu valor. Inclusive, trabalhei até junto a ela. Mas por que deshomenagear Newton Navarro? Um poeta, um escritor, um contista, que teve o Rio Potengi e a Redinha sempre nas suas inspirações. Por que deshomenagear Junqueira Aires, com todo respeito à Câmara Cascudo, que é o nome máximo da nossa cultura, pelo menos para a minha geração que tomou conhecimento? Então, encontremos outra forma, outro caminho para homenagear. Um Câmara Cascudo, por favor, com todo respeito e admiração. Uma Vilma de Faria, com todo respeito e admiração. Mas não vamos... A Junqueira Aires se chamava Junqueira Aires, que foi um tribuno muito elogiado, inclusive por Câmara Cascudo, que eu andei procurando. Por que deshomenagear? Porque, por exemplo, a Praça das Flores não é Praça das Flores, é a Praça Aristófanes Fernandes. Eu não estou discutindo aqui o mérito de Aristófanes, de Junqueira Aires, de Pedro Velho, de Zé Maria, de João da Silva, mas eu acho que naquele momento foi o nome escolhido, que tem uma marca. Então vamos respeitar. Se não me engano, tem uma praça Tomás de Araújo, lá no centro da cidade, que também agora é estudante, um estudante que teve alguns problemas no período da Revolução. Não vamos homenagear o estudante, mas não deshomenageando. Óbvio. Por favor. Senão a gente apaga da memória pedaço da história. Naquela época, aquele foi o nome. Que seja Kennedy. Um tempo desse alguém estava querendo mudar o nome da Praça Kennedy. Seja Max, seja Kennedy, não importa, seja Luiz Carlos Prestes, nenhuma conotação política e ideológica para as mudanças, pelo amor de Deus. Perfeito. E foi isso que me encantou ao tomar conhecimento dessa sua luta, porque, na verdade, ela é justa, não é nenhuma posição política e ideológica, é, na verdade, a preservação da nossa memória, da nossa história. Eu acho que isso é fundamental. Você está de parabéns por essa luta, realmente muito bacana. E eu tenho certeza que todo telespectadora que está acompanhando a gente está pensando exatamente assim, da importância dessa sua bandeira. Além dessa bandeira, Eleica, que outras bandeiras você tem levantado ao longo do seu mandato? Bom, eu sou professora, como já disse, desde 17 anos de idade, estou às vésperas de 76, e para mim a educação é tudo. Desculpe os que pensam diferentemente. Então eu acho que as dificuldades que vive um país, como o Brasil, vivemos todas, qual é a saída? Não tem jeito. É tornar o discurso que a educação é prioridade em realidade. A educação ainda não é prioridade no nosso país, é no discurso. E como é que nós vamos mudar esse país? Através de uma educação consistente, digna, para todos. E essa é uma das minhas lutas. Eu luto na Câmara pelos idosos. Já ontem tivemos uma noite muito... Adorei a noite. Nós estivemos homenageando pessoas e instituições que dão apoio às casas de idosos de Natal. Então, os idosos, realmente, é uma das nossas bandeiras. E a outra educação, sobretudo a educação básica, sobretudo a base da base. Desculpe aqui tomar um pouquinho esse tempo para dizer o seguinte: o Brasil usa uma expressão, eu fui professora na Universidade Federal de uma disciplina chamada Estrutura e Funcionamento do Ensino. Na ocasião era de primeiro e segundo graus, porque o Brasil, infelizmente, tem mudado muito a nomenclatura e fica difícil até as pessoas saberem o que é a educação básica nos dias de hoje. O que é a educação infantil, o que é ensino fundamental, o que é ensino médio. Tudo isso tem uma conotação na atualidade. Então, eu luto muito, mas muito, com a educação básica, que começa na educação infantil, que apanha as crianças, atende as crianças de 0 a 5 anos, o ensino fundamental de 6 aos 14 e o ensino médio de 15 aos 17. E, infelizmente, o nosso município de Natal cometeu um pecado imenso e que está corrigindo agora, até porque houve, inclusive, se entrou na justiça para isso. O que é que acontece? O município de Natal dava e ainda dá um restante de bolsas para o ensino superior,
que não é obrigação dos municípios, nem dos estados, é obrigação da União, do federal, e manda as crianças pequenininhas se submeterem a um sorteio. Isso acontece em Natal. Eu luto e brigo. É uma inversão total. Total. Mas isso, então, estou lutando. Entramos, inclusive, teve uma organização da qual eu faço parte, que entrou na justiça. Como é que o município de Natal está deixando de receber impostos tais e tais para transformar em bolsa para o ensino superior? Por favor, atenda as crianças lá da base. E eu acho que é fundamental. Concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo. A carência de um bom ensino de baixo para cima. E vamos esperar que isso possa despertar nas novas autoridades que assumem, a partir de agora, essa vontade de ver as nossas crianças educadas de forma muito mais consistente. A propósito, o que é que você acha do novo período de governo que vai acontecer a partir de 1º de janeiro? Nós vamos ter uma governadora nova eleita pelo povo. O que é que você espera do Rio Grande do Norte? Eu torço, enquanto brasileira, torço enquanto potiguar, que os novos dirigentes realmente consigam fazer com que tenhamos uma vida melhor. Esse país não tem o direito de ter pobre miserável. Um país rico desse, um país que tem uma costa maravilhosa dessa, um país que tem uma Amazônia, que tem minérios e que não temos terremoto, não temos tsunami. Então, eu espero que os governantes e a população como um todo, porque eu acho que a população tem que ser mais desperta, acordar mais, acompanhar mais, fiscalizar mais. Eu, inclusive, faço uma crítica muito constante na Câmara Municipal. Eu acho que o Brasil, vou te chamar de Nelson, tem um excesso de leis. O Brasil, um tempo desse, eu fiz uma consulta assim, o Brasil tem cerca de 4.500.000 leis. 4.500.000 leis. Então, o que é que nós precisamos, enquanto parlamentar, nas todas as instâncias? Nós precisamos fiscalizar o executivo. Os parlamentos têm duas funções, uma de legislar e a outra de fiscalizar. Se legisla demais e se fiscaliza de menos. Você está prestando um serviço muito bacana para a nossa cidade, para o nosso estado, sem dúvida alguma. E isso é uma forma de educar. Claro. Despertando nas pessoas essa consciência de que elas também são importantes. É importante, você falou aí, que as pessoas que votam nos seus candidatos, ao serem eles eleitos, a cobrança, cadê os projetos que a pessoa havia dito que executaria após a eleição? Essa cobrança é fundamental. Você está coberta de razão, Eleica. Pois é, acho que uma oportunidade dessa, né, eu faço até um apelo aqui aos potiguares, né, sejamos mais alertas, não ficamos dormindo em berço esplêndido. Né, tem tantas coisas, desde a rua suja, não é, coisas mais simples, fazer com que a educação realmente funcione, que a escola do seu filho funcione, né, que não permita que tantos dias sem aula. Como é que a gente quer? Depois a gente criar cotas, eu sinceramente... Eu não sou favorável a cotas. Eu sou favorável que se tenha uma educação, uma escola digna para todos, não importando a condição socioeconômica, etc. e tal. Perfeito, Eleica. Eleica, eu tenho aqui no meu roteiro algumas outras perguntas. Contudo, o tempo realmente exauriu, porque o programa é só de 30 minutos. Eu quero agradecer, renovar os agradecimentos por você ter aceitado esse convite de vir conversar com a gente sobre esse tema tão bacana que é o resgate da memória da nossa história. Quero lhe parabenizar por isso e desejar que você tenha muito êxito e que, de fato, essa sua luta seja vitoriosa e que as pessoas, a partir de momentos como esse, os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, outros públicos que você, obviamente, vai levar a sua mensagem, possam se sensibilizar e que a gente resgate realmente a nossa história e a nossa memória. Muito obrigado, muito sucesso para você. Muito obrigada, Nelson, por essa oportunidade. Obrigada. E a você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.